que sofreu em meu lugar, mesmo sendo poderoso, decidiu se humilhar, tudo suportou por minha paz. Ele é digno de ter toda honra e poder, pois com seu sangue nos resgatou. Ele é merecedor de todo louvor, de toda a glória, pra sempre. Digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá pra sempre reinar. Aleluia. Digno é o Senhor Jesus. Oh, Ele é digno de ter toda honra e poder, pois com seu sangue nos resgatou. Ele é merecedor de todo louvor, de toda glória, pra sempre, pra sempre. Digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá pra sempre reinará, e virá pra me buscar. Digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá pra sempre reinará. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração.
onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Olá, graça e paz, seja bem-vindo e bem-vinda no nosso canal aqui no YouTube. Nós já celebramos ao Senhor através das canções e agora nós vamos estar refletindo através da palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de estar orando com você e eu gostaria de pedir para que você fechasse os teus olhos juntamente comigo
e dirigíssemos a Deus uma oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós o agradecemos e te honramos e o adoramos através das canções, onde expressamos que Tu és digno, Tu és merecedor, Tu és o nosso Cordeiro. Cantamos também sobre a nossa família, o quanto nós desejamos que ela seja um ambiente de paz, um ambiente de comunhão, um ambiente onde Teu Espírito Santo ele venha habitar, fazer morada. E eu peço em nome de Jesus que neste momento o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que alimenta as nossas vidas. E eu peço para que cada pessoa que está me ouvindo neste momento, Pai, seja impactada por Tua palavra no nome de Jesus. Fale conosco, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus, nós estamos juntos mais uma vez e hoje nós estaremos concluindo a nossa série. Nós estamos pensando sobre um título nessa série que é Algo de Família, nos bastidores dos flashes. E o objetivo desta série foi apresentar algumas questões que nas nossas fotos nós não transmitimos. Então, as nossas fotos elas sempre têm uma ideia de transmitir famílias perfeitas, casamentos perfeitos, pessoas que desempenham seus papéis de forma perfeita. Só que na vida real nós não somos aquilo que nós apresentamos nas fotos. E esta série teve este objetivo: tratar assuntos, temas que nas nossas fotos não são tão claros, expressados nas nossas fotos. Então nós pensamos sobre o que não é o casamento, pensamos sobre o papel da mulher, pensamos sobre o papel do homem, pensamos sobre o papel dos filhos e hoje, para concluirmos, nós vamos pensar sobre o papel dos pais, com base no texto de Efésios, capítulo 6, o verso de número 4. Efésios 6, verso 4 diz assim: Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Paulo, ele está escrevendo esta carta da prisão. Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão. E de lá ele escreve 4 cartas, chamadas as cartas da prisão. Paulo escreve a carta de Filipenses, aos Filipenses, a carta de Filemão, Colossenses e esta carta, a carta aos Efésios. Éfeso era uma cidade muito importante na época, uma cidade grande para o seu tempo, uma cidade aí com uma habitação uma população de 250 a 300 mil pessoas, uma cidade importante, que tinha um comércio forte, uma cidade turística, por causa do templo da deusa Diana que ali existia, chamava a atenção das pessoas, não somente para o culto pagão, mas também para o entretenimento, conhecer. Nessa cidade tinha uma grande biblioteca, a biblioteca de Celso, escola de Tirano. Paulo fica nessa escola também para estar pregando o Evangelho. Uma cidade importante. E Paulo está escrevendo essa carta, no capítulo 6, no verso 4, ele vai dar orientações para os pais. É muito importante você entender que o conselho de Paulo aqui no verso 4 era completamente diferente do papel que muitos pais exerciam na época. Para você ter uma ideia, na época em que Paulo escreve, existia uma lei. Essa lei se chamava Pátria Potestà. E essa lei dizia que o pai, ele tinha direito absoluto sobre a vida do filho.
E esse pai poderia prender o filho, mandar açoitá-lo, castigá-lo. O pai poderia mandar até mesmo matar o seu filho. Esse pai poderia abandonar o seu filho. Essa lei dava todo esse direito para esse pai. Não só isso, na cidade de Éfeso acontecia uma prática muito horrível, desumana, que era muito comum bebês serem abandonados no lixão da cidade, onde donos de prostíbulos iam para lá para encontrar crianças que eles pudessem levar para serem criadas no prostíbulo, para depois prostituí-las. Donos de escravos também iam para esse lixão, com o propósito de encontrar crianças que eles julgavam perfeitas, para então criar essas crianças e depois vendê-las no mercado de escravos. É esse cenário que existia na cidade de Éfeso. E tudo isso se dava porque muitos pais abandonavam, rejeitavam, descumpriam os seus papéis com relação aos seus filhos. Então Paulo está escrevendo para essa igreja que ela nasce nessa cultura, essa igreja que aceitou o evangelho e agora tem o desafio de viver para Jesus. Então Paulo escreve para os pais e diz assim: pais, não irritem a seus filhos, não irritem seus filhos. O primeiro princípio que o pai e a mãe precisam ter em mente com relação às suas responsabilidades no lar é de que o papel do pai e da mãe no lar é de não irritar os seus filhos. Paulo está olhando para o pai e para a mãe e está dizendo: não irritem seus filhos. A palavra irritar que Paulo coloca aqui traz a ideia de provocar ira, incitar ira, provocar o ódio. Então Paulo está olhando para os pais, está dizendo o seguinte: pais, não provoquem seus filhos, não irritem seus filhos, não incitem raiva, ira em seus filhos, ódio. Então o conselho de Paulo para que o pai e a mãe desempenham um bom papel dentro dos seus lares é de não provocar os seus filhos. E quantos pais provocam seus filhos? Quantos pais, quantas mães provocam os seus filhos quando os expõem na frente das pessoas? Quando os corrigem na frente de pessoas? Quando muitas vezes comparam aqueles pais que têm mais de um filho, ficam comparando os irmãos. Mas seu irmão faz assim, teu irmão é assim. Isso vai provocando ira nos filhos, isso vai provocando raiva, isso vai irritando os filhos. E a orientação do apóstolo Paulo é: pais, não irritem seus filhos. Pais que irritam seus filhos porque muitas vezes dão ordens, mas não têm a capacidade de explicar o porquê daquela ordem. Pais que muitas vezes irritam seus filhos porque não querem conversar. Os filhos muitas vezes anseiam em ter tempo com os pais, mas o pai e a mãe na correria, com outras preocupações, vão deixando seus filhos de lado. Isso vai provocando ira, vai provocando raiva nos filhos, vai irritando os filhos. Então, pai e mãe, teu papel no lar é de não irritar seus filhos. Segundo, Paulo vai dizer: o papel dos pais no lar é de criar os seus filhos. Paulo diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A palavra criar que Paulo usa aqui traz a ideia de nutrir, alimentar, cuidar e criar. O que Paulo está dizendo é: pai, mãe, não irritem seus filhos.
Só que a tua responsabilidade é de alimentar o filho, é de cuidar dele, é de nutrir ele. O papel do pai e da mãe no lar é de proporcionar para o filho ou para os filhos o alimento necessário, recursos necessários para a vida do filho, para a vida da filha, para que eles cresçam. Essa é a responsabilidade do pai e da mãe: criar os filhos, nutri-los, dar a eles o pão de cada dia, proporcionar a eles recursos necessários, básicos, para viverem. Essa tarefa é do pai e da mãe. E quantos pais estão deixando de cumprir essa tarefa, esse papel, para os avós, para os tios? Pais que não assumem as suas responsabilidades de criarem, de alimentarem, de nutrirem seus filhos, mas ficam deixando seus filhos na responsabilidade de outras pessoas. Pais que deixam seus filhos com babás e transferem a elas a responsabilidade de criar, de nutrir, de alimentar. Transferem a responsabilidade para as escolas. Colocam sobre as escolas um peso que Deus colocou sobre eles, os pais, de criar os filhos, de alimentá-los. E a ideia aqui não é apenas você dar comida, mas é de alimentar, nutrir o seu filho emocionalmente, fisicamente. A ideia é de nutrir o seu filho em todos os aspectos da vida. É a responsabilidade do pai e da mãe. Terceiro, o papel dos pais no lar é de instruir seus filhos. Paulo diz: antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A palavra instruir que Paulo aplica aí era uma palavra aplicada na ideia de treinar alguém através de disciplinas, de punições, de castigos, com o propósito de levar essa pessoa que está sendo treinada ao crescimento. Então Paulo traz essa palavra e aplica na educação, na formação dos filhos, onde o pai e a mãe instrui, disciplina, admoesta, com o propósito de levar o filho, a filha ao crescimento. Essa responsabilidade é dos pais. Os pais precisam exercerem disciplinas nos seus filhos, chamar a atenção, corrigi-los, colocar limites, impor regras, dar a eles tarefas para que eles aprendam a ter responsabilidades da vida. Os pais são responsáveis em aplicar nos filhos punições, castigos, disciplinas, quando há necessidade de fazer com que eles deixem de fazer algumas coisas que eles gostam, como um ato de disciplina para ele crescer. Então o pai tem que fazer, castigá-la. Essa é a ideia que Paulo está aplicando. Paulo está falando: assuma os seus papéis dentro dos lares, aplica a disciplina, treine o teu filho, dê a ele punições e castigo, com o objetivo de levá-lo ao crescimento. Essa responsabilidade é tua, pai e mãe, é nossa como pai, como mãe. Quarto, o papel dos pais no lar é de orientar seus filhos. Paulo diz: antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A palavra conselho que Paulo aplica aqui traz a ideia de orientar, avisar. Era uma palavrinha aplicada à comunicação. Está trazendo a ideia do diálogo aqui. Pais que chamam seus filhos para perto, para orientá-los, para aconselhá-los.
para conduzi-los através de uma conversa, de um diálogo, da comunicação. É o papel do pai e da mãe. Ela quem tem a responsabilidade de aconselhar os filhos, de avisá-los, de censurá-los, de exortá-los, de dar a eles orientações, conselhos. Essa responsabilidade é do pai e da mãe. O pai e a mãe que tem que trazer os filhos para perto, perguntar como está a vida, o que ele está sentindo, o que se passa na mente dele, como está indo a amizade dele, quais são os projetos que ele pensa para a vida dele. É o pai e a mãe. É o pai e a mãe quem tem a responsabilidade de chegar nos filhos e dizer: filho, não é por aí. E explicar, esclarecer algumas coisas na mente do filho e da filha, para que então eles compreendam e possam seguir as suas vidas. É isso que Paulo está dizendo: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho. Orienta os seus filhos. Quantos pais não chamam seus filhos para conversar? Quantos filhos não têm diálogo com seus pais? E muitas vezes não é porque os filhos não querem, mas porque o pai e a mãe não têm o trato de sentar para ouvir o filho e a filha. E não importa a idade. Não há comunicação, não há diálogo. Filhos que estão sofrendo em quartos isolados, que estão camuflando as suas emoções, porque não tem diálogo com o pai e com a mãe. E aí Paulo está dizendo o seguinte: dá orientação para o seu filho, aconselha ele e ela. Você é responsável para avisá-lo, para avisá-la. Você é responsável para exortá-lo e exortá-la. E por último, o papel do pai, da mãe, o papel dos pais no lar é de discipular seus filhos. Paulo, ele diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O pai e a mãe, eles não têm autoridade para ensinar qualquer coisa para os seus filhos. A instrução, a orientação, a disciplina não parte daquilo que o pai e a mãe acham que devem ou não fazer. Parte daquilo que o próprio Deus já estabeleceu. Paulo pede para que os pais instrua e aconselhem os seus filhos segundo o Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Pai e mãe precisam assumir as suas responsabilidades de alimentar os seus filhos espiritualmente. É o pai o responsável em formar o caráter do filho na palavra. É a mãe responsável em formar o caráter do filho e da filha na palavra. São os pais quem são os responsáveis em conduzir os filhos, em fazer com que os filhos se pareçam cada vez mais com Jesus. Essa responsabilidade de formar o filho para o reino de Deus, essa responsabilidade de transmitir o evangelho para os filhos, de apresentar a eles a salvação, não é o papel da igreja, não é o papel dos líderes, não é o papel dos irmãos, é papel do pai e da mãe dentro do lar. Deus não transferiu essa responsabilidade para uma instituição. Deus deu essa responsabilidade para os pais. Os pais são os responsáveis em discipular os seus filhos. Quem tem que gastar tempo com o filho, ensinando a palavra, orientando a respeito do evangelho, orando com ele, jejuando com ele, é o pai, é a mãe. Nós, pais, somos responsáveis em formar os nossos filhos, em apresentá-los para Deus. Nós precisamos entender isso. Paulo está dizendo: não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, o pai e a mãe
precisa investir na vida espiritual do filho e da filha. E quantos pais estão discipulando seus filhos para serem como eles são, terem a mesma profissão, terem os mesmos gostos? Estão discipulando seus filhos para se parecerem com pessoa X. Não, você e eu precisamos discipular os nossos filhos para que eles se pareçam cada vez mais com Jesus. Portanto, se os nossos filhos se perderem na vida, se perderam por culpa nossa que não os discipulamos. Por isso que nós precisamos entender o nosso papel dentro do lar. O responsável pela vida do meu filho e da minha filha sou eu. Quem tem que ensinar a Bíblia para eles sou eu. Quem tem que investir na vida espiritual deles sou eu, junto com a minha esposa. Nós somos responsáveis em nutri-los, em alimentá-los, em formá-los, em despertar neles desejo para as coisas de Deus, em orar com eles, em ensiná-los a jejuar, em ensiná-los a contribuir no reino de Deus, em ensiná-los a pregar o Evangelho, em ensiná-los a viver uma vida piedosa para o Senhor. Essa é a responsabilidade unicamente dos pais. Dos pais. Lembra que Paulo está falando para pais que viviam numa cultura onde o mais comum era rejeitar o filho, era abandonar o filho. E aí Paulo está dizendo o seguinte: agora vocês têm um evangelho, agora vocês não abandonam mais, vocês não rejeitam mais, agora vocês criam. Vocês não abandonam mais. Vocês cresceram numa cidade que era uma prática abandonar os filhos no lixão, mas agora não, vocês têm um evangelho, o reino de Deus chegou na cidade de Éfeso e agora vocês são diferentes. Diferentes. Por isso que antes de chegar no capítulo 6, você vai ver que Paulo no capítulo 5, ele vai dizer que nós precisamos deixar sermos cheios do Espírito Santo. E ele vai continuando, ele vai dizer que ser cheio do Espírito Santo é se submeter uns aos outros, é a mulher cumprir o seu papel de submissão ao marido, é o marido cumprir o seu papel de cabeça no lar, é os filhos cumprirem os seus papéis de honrar e obedecer os seus pais, e é os pais cumprindo os seus papéis de instruir e discipular os seus filhos. Na nossa Bíblia, que didaticamente há uma separação, mas no original não há uma separação, é uma coisa só. É Paulo orientando, dizendo: deixe isso, abandone isso, agora busque ser cheio do Espírito Santo e viva isso, isso e isso. Então, pai, o teu papel, primeiro, é de não irritar o teu filho. Segundo, teu papel, pai, é de criar o teu filho. Terceiro, teu papel, pai, é de instruir o teu filho. Quarto, de aconselhá-lo, orientá-lo. E por último, discipulá-lo e discipulá-lo. Diante disso, eu queria deixar 2 desafios para nós pais. O primeiro deles é: reflita que tipo de papel você tem desempenhado na vida dos seus filhos. Pare para pensar, pai e mãe, que tipo de influência vocês têm exercido na vida dos seus filhos. Há filhos que falam de boca cheia, que não querem se parecer como seus pais. Há filhos hoje que não querem se casar porque eles veem o tipo de marido que o pai, que tipo de esposa eles têm dentro de casa. Há filhos hoje que estão avessos à igreja, avessos ao reino de Deus, porque veem os seus pais dentro dos seus lares. Pais que falam mal de pessoas e os seus filhos estão ouvindo. Pais que gastam tempo em questões secundárias, mas chamam a atenção dos seus filhos para priorizar o reino. Mas aí os filhos olham para os seus pais e percebem que o pai e a mãe não vivem aquilo que eles falam, o discurso. Então, seja humilde, pai e mãe, e pare para refletir que tipo de papel você tem exercido na vida dos seus filhos. E segundo,
Pais, assumam a responsabilidade de discipular seus filhos para a glória de Deus. Tenha a humildade de dizer: eu sou responsável pela vida do meu filho e da minha filha. Assuma, se comprometa diante do Senhor de orar com o teu filho, de ler a Bíblia com o teu filho, de jejuar com o teu filho, de ensinar o teu filho a cultuar. Tenha a humildade para dizer para Deus, falar: Senhor, me ajuda, porque eu quero preparar meu filho para o Senhor, eu quero discipulá-lo. É a tua missão, é a minha missão como pai. Nós quem temos que discipular os nossos filhos. É o que Deus chama lá em Deuteronômio 6, quando Deus convoca Israel. Deus disse: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Então Deus vai dizer para os pais: pai, amem o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E depois Deus vai dizer para eles: ensine os seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus didaticamente vai pedir: ensine-os pelo caminho, quando se levantar, quando se deitar, quando comerem. É o pai e a mãe. Deus está chamando a responsabilidade deles e está dizendo para eles: ensine os seus filhos, formem seus filhos. Portanto, eu queria orar com você, pedir para que o Senhor continue cuidando de nós e nos sustentando. Os nossos filhos estão sendo bombardeados por muitas coisas. Nós temos filhos que gastam tempo vendo, assistindo e ouvindo coisas que não os alimentam, que não são relevantes para as suas vidas. E aí, quando nós perguntamos para eles uma historinha da Bíblia, eles têm dificuldade de explicar elas. Mas se nós perguntarmos do filme que lançou no cinema, eles sabem responder. Nossos filhos estão sendo bombardeados, ideologia de gênero, homossexualismo, as drogas. Quantas coisas têm entrado dentro das nossas casas. E tudo isso se dá porque nós não estamos guardando, protegendo nossos filhos com o ensino da palavra. Lares estão sendo destruídos porque está faltando o evangelho dentro dos nossos lares. Eu acredito que uma das coisas que essa pandemia tem proporcionado para nós é tempo com as nossas famílias, com o objetivo de nós ensinar, orientar, de nós comunicar o evangelho para os nossos filhos. Portanto, eu queria te chamar para orar. Feche seus olhos. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, por permitir que cada um de nós chegássemos até aqui. Estamos concluindo, ó Deus, hoje, fechando a nossa série sobre família. E ouvimos muitas coisas, ó Pai. Nós compreendemos o que não é o casamento. Por isso eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, para que todos os casais que assistiram esta série, que eles possam estar desfrutando de um casamento mais saudável, de um casamento mais feliz, de acordo com a Tua palavra, ó Pai. Oramos também, ó Deus, pedindo para que o Senhor continue orientando as esposas. Nós estudamos aqui através da Bíblia qual é o papel da mulher. Muitas mulheres influenciadas, ó Deus, pelo feminismo, acabam tratando seus esposos com arrogância, olhando para eles como se eles não tivessem valor nenhum. E muitas delas também se sentem desvalorizadas. Mas nós entendemos, ó Pai, que o Senhor valoriza a mulher, que o Senhor nunca rebaixou a mulher, pelo contrário, ela também foi criada à imagem e semelhança de Deus. A única coisa que o Senhor fez é dar para o homem e para a mulher papéis diferentes para serem executados dentro dos seus lares. Pai, oro para que os maridos cumpram com seus papéis, para que eles sejam os cabeças, para que eles possam amar as suas esposas como Cristo ama a igreja, para que eles possam preparar as suas esposas para apresentá-las para o Senhor de forma gloriosa, pura, no nome de Jesus, ó Pai. Oro pelos filhos, que os filhos se submetam aos seus pais, que os filhos obedeçam aos seus pais, que os filhos honrem aos seus pais, que os filhos, ó Pai, possam desfrutar de dias melhores, que eles possam desfrutar de longo tempo de vida, porque eles obedecem aos seus pais, porque eles se submetem às orientações dos seus pais. Oro pelos pais, Senhor, que nós, pais, assumamos, ó Deus, a nossa responsabilidade diante do Senhor,
Que nós tenhamos mais tempo com os nossos filhos para ensinar a palavra, que tenhamos mais tempo com os nossos filhos para tirar as dúvidas deles acerca do Evangelho, acerca da vida, acerca do mundo. Quantos nossos filhos estão sendo cativados, ó Deus, por ideologias humanas, por ideologias malignas, ó Pai, porque muitas vezes nós, como os pais, estamos tão ausentes em estar com eles, em ensiná-los, em aconselhá-los, em estar construindo um diálogo com eles, que muitas vezes eles estão sendo levados, ó Pai. Por isso eu peço a Deus, nos ajude, sara as nossas famílias, cure as nossas famílias, cure os nossos casamentos, cure os nossos filhos, liberta-nos, ó Deus, de todo tipo de orgulho, soberba, e produza em nós, ó Pai, uma vida com o Senhor. Trate os nossos lares para a honra e para a glória do Senhor. A família é um projeto do Senhor, o casamento é um projeto do Senhor, os filhos é bênção do Senhor. Por isso eu peço, Deus, em nome de Jesus, nos ajude a vivermos as bênçãos do Senhor, ó Pai, nos nossos lares. Como cantamos antes do sermão, que os nossos lares sejam lugares de milagre, lugares de oração, lugares onde o Espírito Santo demonstra e expressa o poder e a glória dele, lugares de perdão, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Eu peço a tua bênção e a tua graça sobre a vida de cada pessoa, de cada família que tem nos acompanhado até esse sermão, até a conclusão desta série. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus lhe abençoe e que você possa desfrutar de um milagre na tua vida, na tua família. Você que é pai, mãe, se você porventura não tem desempenhado o seu papel, que você tenha humildade diante de Deus, de reconhecer isso e seja desafiado a partir de hoje a colocar em prática para a saúde da tua família e para a glória do nome de Deus. Amém.